participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. É nos momentos mais difíceis, meu Deus, é que eu estou em seus braços. Quando tudo parece impossível, quando a luta parece não ter fim, as portas da vida estão fechadas e
você não acredita mais em nada. Sua paz acabou, a tranquilidade cessou neste deserto que você entrou, e que pensas estar sozinho, não tem mais forças pra continuar neste trajeto a caminhar. Você pensa em parar, mas é aí que ele chega pra você. Ele te pega em seus braços, caminha junto contigo, te carrega no colo, meu amigo, te dá forças pra continuar. É o remédio pra não desanimar. E o fim de toda esta luta, terás enfim uma grande vitória, porque quem te carregou, quem te fortificou, foi o príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi Jesus de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Palavra de Deus pra você, missionário que insiste em se esconder. Até quando vai ficar parado aí, vendo as almas para o inferno sucumbir? Deus te deu autoridade pra fazer, Deus te deu capacidade, é só querer. O chamado só foi feito a você, Deus te escolheu. Como Jonas quer fugir do chamado do Senhor, os olhos de Deus estão sobre você. Missionário, vai missionário, cumpra o chamado, já foi te dado autoridade. Vai missionário, não se comove com as almas que esperam por salvação. Missionário que irá fazer missões, se o chamado só foi feito a você. Missionário, cada alma que se perde, de ti Deus vai
de Deus pra você. Falta pouco pra Jesus, sua igreja recolher. Quantas almas você tem pra apresentar pra Jesus quando sua igreja vir buscar? Deus te deu autoridade pra fazer, Deus te deu capacidade, é só querer. O chamado só foi feito a você, não poderás de Deus se esconder. Como Jonas quer fugir do chamado do Senhor, os olhos de Deus estão sobre você. Missionário, vai missionário, cumpra o chamado, já foi te dado autoridade. Vai missionário, não se comove com as almas que esperam por salvação. Missionário que irá fazer missões, seu chamado só foi feito a você. Missionário, cada alma que se perde, de ti Deus vai requerer. Vai missionário, cumpra o chamado, já foi te dado autoridade. Vai missionário, não se comove com as almas que esperam por salvação. Missionário que irá fazer missões, seu chamado só foi feito a você. Missionário, cada alma que se perde, de ti Deus vai requerer. Oh,
que ver resplandecer a luz. Tem que mostrar Jesus, tem que mostrar Jesus, tem que mostrar Jesus. Quando olharem pra você, em teu rosto tem que ver resplandecer a luz. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 14, versículo 27. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Deixo-vos. Amém. Glória a Deus. Jesus começa o capítulo 14 de João e depois lá no final ele volta a dizer a mesma coisa: não se turbe o vosso coração. E aqui no versículo 27 ele acrescenta: deixo-vos a minha paz vos dou. Glória a Deus. Hoje pela manhã, na hora que eu me despertei, o Espírito Santo falou comigo e me deu uma mensagem. É importante quando Deus faz assim comigo, porque não é que eu estou pensando, na hora que eu me desperto, creio que 1 segundo depois que eu me despertei, vem toda a mensagem. Então, o Senhor falou comigo hoje, pela manhã, que eu deveria falar sobre este tema, paz e santificação. E o Espírito Santo começou a falar comigo, então, naquele instante, que há muitas pessoas que estariam aqui, que estão padecendo de falta de paz. A palavra que Jesus usou, não se turbe o vosso coração, é a palavra tarassô, no grego, que significa uma pessoa que está com seu coração agitado como as ondas do mar. Seu coração está como as ondas que vão para lá, vêm para cá, e não tem um paradeiro. E há muitas pessoas que estão aqui assim. O Espírito de Deus falou para mim hoje de manhã, ele já sabia que você estaria aqui. Quem sabe ele te trouxe aqui. Quem sabe você hoje de manhã nem pensava estar aqui, outros já pensavam. E ele está falando conosco aqui esta noite. E Jesus disse que ele quer nos dar paz. Ele quer que o seu coração esteja em paz. É interessante que a palavra diz que o nosso coração não deve estar agitado como as ondas do mar. E o livro de Apocalipse, lá no seu final, diz: no céu não haverá mar. Então, o céu não tem agitação, o céu é um lugar de paz, o céu é um lugar de águas tranquilas. Quando o salmista escreve o Salmo 23, ele se refere justamente a isto. Ele diz que o Senhor, como o bom pastor, o leva para águas tranquilas. E é isso que Deus quer que haja no seu coração: tranquilidade, paz. Paz, Deus quer te dar paz. Há pessoas que estão ansiosas, há pessoas que estão angustiadas, e Deus está olhando para você e Deus está dizendo: eu quero te dar paz. Não quero que tu estejas assim, tu estás sofrendo dessa maneira, eu quero te dar paz. E esta é uma das características daqueles que conseguem entrar para dentro da vontade de Deus. Em Romanos capítulo 14,
E verso 17, a Bíblia diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos dizer juntos então: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é paz. Quem está no reino de Deus, e estar no reino de Deus significa estar debaixo do comando de Deus, vive com um coração em paz. O seu coração não está agitado como as ondas do mar, mas ele está tranquilo. A ansiedade que você sente, isto é sinal de que a tua vida, pelo menos neste momento que você está passando, ela não está de acordo com a vontade de Deus. Deus não quer isso para você. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, de onde vem a falta de paz? De onde vem esta guerra? Esta guerra que a gente tem com pessoas, esta guerra que a gente tem com a situação, esta guerra que a gente tem até com Deus. Às vezes estamos guerreando com Deus, às vezes estamos bravos com Deus. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente fica bravo com Deus? A gente fica bravo com os outros, a esposa brava com o marido e vice-versa. Por que isto? De onde vem isto? A palavra de Deus responde a pergunta exatamente como eu estou fazendo. De onde vem isto? De onde vem esta guerra, esta falta de paz? Vamos abrir a Bíblia em Tiago capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Agora olha o verso 3. Verso 3. Pedis e não... Por quê? Pedis mal para quê? Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que toda a confusão que está na tua vida, toda a confusão no teu coração, todo esse problema que você sente, toda a ansiedade, toda a guerra, toda a falta de paz, vem da última palavrinha. Qual é a última palavrinha? Prazeres. Daí vem todo o problema. Nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos, já estudamos isso na escola bíblica, que Deus concedeu ao ser humano prazer para levar o ser humano a suprir as suas necessidades. Então, porque a gente tem o prazer de comer? Porque tem as papilas gustativas. Deus permite que você tenha papilas gustativas para sentir o gosto para você comer, porque se você não tivesse essa papila gustativa, você não iria comer. Tanto é que quando a gente está com febre, gripado, não tem o paladar, dá vontade de comer ou não dá? Dá ou não dá? Não dá vontade, né? Quando a gente não tem o paladar, não dá vontade de comer, né? A pessoa fica enjoada, não sente. Mas quando o paladar está bom, aí... né? Então, a falta dessa possibilidade do prazer leva a pessoa, então, a sequer desejar comer. Então Deus nos dá o prazer para que a gente supra a necessidade que a gente tem. Mas, já aprendemos isto, quando a necessidade é suprida e a pessoa continua querendo ter aquele prazer pelo simples prazer de ter prazer, aí entra aquilo que a Bíblia chama de carne, né? A carne com as suas sensualidades, não é verdade? Bom, e o que acontece então? Acontece que o prazer, ele é ilimitado. Existem até alguns prazeres que eles têm até um limite. Vamos usar um exemplo. Vamos usar o exemplo da comida. Pessoa que quer comer, por mais glutão que ele seja, chega um momento que não cabe mais.
Não aguenta mais, não cabe mais. Mas tem coisas que sempre cabe. E quanto mais cabe, mais fácil a pessoa ficar presa nisto. E aí se formam os vícios. Vamos a alguns exemplos de coisas que a pessoa sente um prazer. Por exemplo, o cigarro. O cigarro, a pessoa aspira, inspira e depois expira. Então, o cigarro é uma coisa que a pessoa pode fumar o dia inteiro. E é por isso que as pessoas se viciam. O jogo. Deus colocou no ser humano uma substância chamada dopamina. E outras substâncias também que atuam no cérebro da pessoa, trazendo prazer. São as substâncias de prazer que a pessoa sente quando sente uma vitória. Então, por esta razão, que as pessoas se viciam no jogo. E quanto mais rápida é a resposta que dá o jogo, mais a pessoa se vicia. Então é mais fácil a pessoa se viciar numa loteria que sai uma vez por semana ou num jogo de bingo que a cada poucos minutos já a pessoa pode ganhar ou perder. Qual das duas é mais fácil viciar? No bingo. É mais fácil viciar num sorteio semanal ou numa máquina caça-níquel que a pessoa aperta ali e já sai o resultado? Qual dos dois é mais fácil viciar? Por quê? Porque a pessoa faz um monte de vezes. Na caça-níquel ainda a pessoa, quando terminou o dinheiro, aí acabou, né? Mas vamos a um outro exemplo de jogo, o videogame, por exemplo. O videogame a pessoa pode jogar a noite inteira e ele não precisa estar apostando dinheiro. Então vai caber sempre. Então por isso as pessoas se viciam em videogame. Há jovens, por exemplo, que são viciados nisso de tal forma que passam noite, vira dia, e tem moços, tem pessoas, adolescentes especialmente, que às vezes se isolam do mundo, porque acabam se viciando, e isto é em função de uma substância orgânica, é algo orgânico, é uma substância que o próprio corpo produz, e que a mente quer ter de novo aquele prazer. Assim acontece, por exemplo, com o crack. Por que o crack é tão terrível? Porque a pessoa, ao aspirar o crack, ele tem um efeito quase imediato. Só que esse efeito, apesar de ser grande, ele dura pouco. E a pessoa vai querer de novo, e vai querer de novo, e vai querer de novo. E vicia. E o que o vício traz? O vício traz uma falta de paz. A pessoa que é viciada em cigarro e não tem cigarro, o que acontece com ele? Dá um desespero. Dá um desespero. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda esta falta de paz, esta luta que a pessoa tem, estas guerras que surgem por causa daquele negócio ali, aquela palavrinha lá embaixo. Por que as pessoas brigam entre si? Por causa disto. Porque as pessoas não querem somente suprir as suas necessidades, mas eles querem ter o prazer. O prazer pelo prazer. Então a pessoa começa a brigar, a lutar. E diz a palavra de Deus que todas as guerras vêm disto. Agora veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos 8, 6, vamos todos ler a palavra de Deus. Porque o pendor da carne... Então, quando a pessoa se inclina para a carne, da busca do prazer pelo prazer, isso aí vai dar em quê? Vai dar em morte. Morte para ele, morte para os outros. Destruição. A pessoa se autodestrói e destrói os outros. Surge a guerra. Guerra com os demais, guerra consigo mesmo, ansiedade. Mas, quando a pessoa se inclina para o Espírito Santo, o que gera na vida dele? Vida e paz. Vida e paz. Então, quanto mais você for dominado pela sua carne, menos você vai ter paz. E quanto mais dominado pelo Espírito Santo, mais vai ter paz. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos que o prazer pelo prazer é a fonte da falta de paz. Toda a falta de paz vem daí. Então, se você quer ter uma vida miserável, insaciável,
uma vida sempre cheia de ansiedades, você nunca vai ser feliz na tua vida, nunca vai ser feliz. Você jamais vai ser feliz desse jeito. É só você continuar vivendo na carne. Vai ser sempre uma pessoa ansiosa, sempre uma pessoa desgostosa, sempre uma pessoa insatisfeita com as coisas, insatisfeita com a vida, insatisfeito com os outros. Porque você olha o mundo somente como isso, como uma fonte de prazer. Então, quando a tua esposa não te dá o prazer que você gostaria de ter, seja em que área for, você vai ficar chateado com ela. E como a fome pelo prazer é insaciável, você vai sempre estar insatisfeito com a esposa. Você sempre vai estar insatisfeito com o marido que você tem. Você sempre vai estar insatisfeito com a vida. Você vai ser uma pessoa sempre amarga, sempre reclamando de tudo. E você vai ser infeliz. Você não vai ter paz. Deus está dizendo isso, e isso é verdade. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus não mente, ela é absolutamente verdade. Aleluia, glória a Deus. Então, o que acontece quando o alvo da tua vida é o prazer? Você passa a ser dominado, você virou um escravo, porque a busca pelo prazer te torna escravo desta busca, porque é uma busca que você nunca encontra. Porque o prazer, ele dura pouco. O prazer do crack dura alguns segundos, o prazer sexual dura alguns instantes, o prazer da comida dura só enquanto você aguenta estar enfiando lá para dentro até quase estourar o bucho. E assim por diante. Terrível. As coisas duram até acabar o dinheiro. O prazer de ganhar uma partida no videogame ali é um prazer inútil, não te dá nada. Por que as pessoas, por exemplo, são viciadas no futebol? Justamente porque quando o seu time vence, aquele hormônio é despejado no seu cérebro. Ela sente aquele prazer. Por que o jogo de futebol é tão viciante? Porque no jogo de futebol não existe somente a vitória final. Não existe só a vitória do gol. Mas existem centenas de pequenas vitórias. Quando há um drible, quando rouba a bola, e assim por diante. Então, vai se aproximando lá, você pode, numa narração de futebol, por exemplo, o locutor começa... Né? E vai se aproximando, vai. Isso vicia. Isso se torna uma escravidão. Uma escravidão. E só não é mais escravidão ainda, porque numa partida de futebol, no jogo normal é 1, 2 jogos por semana. Imagine se fosse jogo todos os dias. É terrível isso. Então a pessoa vira um escravo. E veja, e assim como Deus sabe como você é feito, o diabo também sabe como você é feito. Satanás sabe muito bem como você é feito. Ele conhece tudo de hormônios. Ele conhece tudo o que acontece, todas as substâncias químicas que existem no teu corpo, ele sabe de tudo. E ele oferece o mundo para te dominar por meio do mundo, alcançando a tua carne. E ele sabe que ali, naquela palavrinha que nós vimos lá, naquele versículo ali, está todo o problema. Aleluia. Por esta razão, o que a palavra de Deus diz? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Vamos ler todos juntos? Todas coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Então veja, comer é lícito, sim ou não? Mas a pessoa dominada pela comida é lícito ou não? Aí ele já virou um escravo, ele já virou um dominado. O sentimento de vencer, o sentimento de obter vitória, a alegria de obter uma vitória, é lícito ou não é lícito? É lícito, Deus colocou isto. E tanto é que quando você tem uma vitória, dispara lá no teu organismo uma substância química que traz alegria no teu cérebro. Então Deus te preparou para você ter alegria na vitória.
Só que as vitórias que Deus quer te dar são vitórias que têm uma razão de ser. Por exemplo, você consegue um emprego, você consegue alcançar lá uma meta, você consegue ter uma comissão boa, você consegue fechar um negócio lá do imóvel, você consegue fechar um negócio lá de um carro, de uma vaca, né? Você consegue comprar lá uma coisa que você necessita, lá está lutando para comprar uma bicicleta, comprou a bicicleta, vem aquela alegria, e são coisas que são boas, Deus colocou nisto. Agora, quando são coisas que não têm fundamento, qual é o fundamento de ter alegria porque o Grêmio ganhou? O que você ganhou com isso? Nada, absolutamente nada. Qual é a alegria porque o Inter, não é? Se alguém aqui é carioca, o Flamengo, se alguém é paulista aqui, sei lá, o Corinthians... O que você ganha com isso? Nada. Você ganha nada, absolutamente nada. O que é isso? Pura escravidão que o mundo oferece, que o diabo é o príncipe deste mundo, para te escravizar nisto, para que a luta pelo prazer, simplesmente pelo prazer. E o que você ganha? Só escravo do diabo, escravo do mundo. O que a Bíblia diz? A Bíblia é clara. A Bíblia diz, vamos voltar lá para Tiago capítulo 4, verso 1. Vamos lá, todos juntos, vamos lá. Todos juntos. 1, 2, 3. De onde? Continua. Olha só, nada de paz. Cobiça, inveja, matar é... Vamos lá. Viveis... Continua. Então veja, quando a pessoa pede por uma necessidade, Deus atende ou não? Sim. Agora, quando a pessoa pede só pelo prazer, Deus atende ou não? Então será que Deus atende quando você diz assim, Jesus dá vitória para o Inter? Porque daí o gremista está pedindo também, Jesus dá vitória para o Grêmio. Que confusão vai dar. Imagine lá uns anjos torcendo pelo Inter, outros anjos torcendo pelo Grêmio. Que é um absurdo isso. Absurdo, não tem fundamento isso. Deus não responde esse tipo de coisa, esse tipo de oração. Continua, faz favor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes. Continua, por favor. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então veja, quando uma pessoa está, digamos ali, torcendo pelo qualquer time de futebol, ele está sendo amigo ou inimigo de Deus? Inimigo de Deus. Ele está tendo paz ou guerra no seu coração? Guerra. Guerra. E se o time dele ganha e o outro perde, ele não vê a hora de zombar, de tirar sarro, fazer onda no outro. O que é isso? Guerra. Sentimento de guerra. Sentimento de zombar. E o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que essa amizade no mundo é o quê? Inimiga de Deus. Agora veja uma coisa. Se você quer ir para o céu, e o céu é um lugar de paz, será que se você gosta de guerra, Deus vai te levar para lá? Lógico que não. Deus não é doido. Se Deus está preparando um lugar de paz, se Deus está preparando um lugar onde as pessoas vão viver em paz, se o céu é um lugar de paz, se Deus é Deus de paz, Jesus é o príncipe da paz, Ele está preparando um povo que viva em paz. Ele está preparando pessoas que vivam em paz, que queiram viver em paz. Você tem que querer viver em paz. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito importante. Ele diz assim, eu descubro que o querer o bem está em mim, não porém o realizar. Então muitas vezes você não consegue realizar o bem, mas pelo menos você quer. Aleluia. Este é o sinal da salvação. O sinal da salvação não é quando a pessoa já consegue ser perfeita, não, mas ele está querendo. Ele já nasceu de novo. Quando a pessoa nasce de novo, ele passa a querer o que Deus quer. Oh, glória a Deus. E aí começa o processo de santificação, processo de aperfeiçoamento. Aleluia. Glória a Deus. Aí começa o processo de crescimento espiritual.
Mas você tem que querer. Se você quer continuar amando o mundo, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Você vai continuar em guerra, vai continuar em ansiedade, vai continuar tendo problemas. Você quer ver uma coisa? Há muitos crentes, cristãos, que se queixam de todo mundo. Ah, não me dão atenção, não me atende, eu tive doente, não foram visitar. Veja, ele olha todo mundo como se todo mundo tivesse o dever de dar prazer para ele. Ele é o centro do mundo. Agora, será que uma pessoa dessas, uma criatura dessas, tem condições de entrar no céu? Lógico que não. Qual é o centro do céu? É Deus. É Deus. Por isso que o céu é céu. Por que a terra é essa porcaria que a gente está vendo aí? Porque cada um quer ele ser o centro. E aí quando dois querem ser o centro, vai dar guerra. Dá confusão. Lógico. Daí que vem toda a guerra, toda a contenda, toda a briga, toda a discussão no casal. Agora imagine um esposo e uma esposa que os dois são dominados pelo Espírito Santo. Eles vão brigar? Não. Agora, se cada um acha que ele é o centro do universo, eles vão brigar? E como? E de montão. De montão. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Agora, veja, enquanto a pessoa está na carne, a carne é senhora. Ela é senhora tanto da própria pessoa, quanto ela quer que todas as pessoas que estejam na sua volta também sejam suas servas. É terrível. A carne do ser humano, essa tendência do prazer pelo prazer é tão terrível que ela domina a própria pessoa e quer dominar todos que estão na sua volta. É terrível. Essa senhora é terrível, tem que botar ela na cadeia. E pior que tem que botar todos os dias, porque a gente põe, de madrugada ela foge. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e cada dia tome a sua cruz e siga-me. Tem que botar essa senhora na cruz todos os dias. A gente põe ela na cela, põe na cadeia, não sei como, de madrugada ela foge, não sei se foge pelo esgoto, ela foge. E vem incomodar de novo. E vem incomodar o casal, e vem incomodar a tua vida. E tira a paz mesmo. Aleluia. Então o que acontece com o crente carnal? O crente carnal, ele sempre quer ser servido. E por isso ele vai ser sempre insatisfeito, porque as pessoas não estão aí para servi-lo. Cada um tem suas coisas. Todo mundo tem a sua vida. Cada um tem as suas necessidades. Aleluia. E é interessante que o crente carnal, quanto mais a gente o serve, mais ele quer ser servido. Ele não consegue nem agradecer porque ele acha que o que fazem para ele é dever de fazer. Esses dias uma viúva se encontrou comigo ali no pátio da igreja, eu falei aqui domingo, ela começou a chorar. Ela me enxergou, começou a chorar e veio e disse, pastor Humberto, eu quero agradecer pelo valor que o senhor dá para os idosos da igreja. Eu fiquei, por que será que ela está falando isso comigo? Porque eu nem sabia o que tinha acontecido. E ela disse, os cavaleiros foram lá na minha casa e reformaram a minha casinha. Chorava ali falando comigo. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Agradecida do seu coração, porque não é uma mulher carnal. Ela viu aquilo não como um dever que a igreja fizesse, mas ela viu como um favor que estavam fazendo para ela. Glória a Jesus. Amém. Vamos ler Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos ler todos juntos? Mas então, dentre o fruto do Espírito está a palavrinha paz. Então, enquanto a carne te leva para estar inquieto, ansioso, agitado, o Espírito Santo te leva a ter paz. Aleluia. Paz. Tu começa a ver o mundo de outra maneira, tu começa a ver a tua esposa de outra maneira. Tu começa a valorizar o que a tua esposa faz para ti. Isso chama-se benignidade. Tu começa a valorizar o que teu marido faz para ti. Aleluia. Glória a Deus. Você começa a ter olhos benignos. E naquele homem que antes você só via motivo de reclamar, agora você começa a ver motivo de se alegrar. Naquela mulher que antes você só via motivo para reclamar, agora você começa a ver, mas olha como ela é querida. Aleluia.
você começa a ter paz. Glória a Deus. Ela pode continuar sendo, né, um pouquinho meia destrambelhada, ele também pode ser, mas você começa a valorizar. É uma ação de Deus, é uma coisa interior. Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração, mas eu vos dou a minha paz. Aleluia. Eu vos dou a minha paz e não vou lá dou como o mundo a dá. Eu tenho uma paz diferente da paz do mundo. É uma paz do Espírito Santo. Aleluia. O crente passa a ser um homem feliz. Uma mulher abençoada, feliz. Por que os casais acabam brigando tanto? Por que há tanta mulher reclamando de homem reclamando de mulher? Por causa dessa maldita carne. Porque daí, veja, quando a pessoa ela é egocêntrica, ela é egoísta, não tem como agradar essa pessoa. Porque como ela sempre quer mais, por mais que o marido seja queridinho, por mais que o marido seja bonzinho, ele está dando tudo que ele consegue, mas a mulher quer mais. É que nem eu com o meu Fusca. Eu tinha um Fusca quando eu era solteiro, não é? E você sabe que rapaz assim, quando é novo, quer correr, né? E eu tinha um Fusca, mas achava que tinha uma Ferrari. E eu apertava até o fundo aquele acelerador, né? E o pobrezinho estava... parecia que ia saltar o motor para fora. Eu me lembro que eu chegava assim, ó, nos lançantes, assim, nas descidonas, assim... Chegava a botar 135 naquele Fusca. Isso é coisa de guri, né? E eu queria furar aquele assoalho apertando aquele acelerador. O que é isso? O prazer da adrenalina. Olha que besteira, olha que palhaçada. E eu nunca estava satisfeito com o Fusca. Então veja, o pobrezinho dava tudo que podia, eu queria mais. Carne, carnalzinho que era, né? E às vezes também assim o marido com a esposa. A pobrezinha está dando tudo que pode, mas ele quer mais. Ele está dando tudo que consegue, mas ela está reclamando. Não me serve, não é bom. Carne, destruindo casamentos, destruindo relacionamentos, tornando pessoas infelizes. Falta de paz. Que miséria humana. E aí sim vive o mundo, todo mundo em guerra, tudo em confusão. Aleluia, mas o fruto do Espírito, olha só, é amor, alegria e paz. Olha só, olha que casamento abençoado, um casamento com amor, alegria e paz. Que coisa melhor que isso? Até quem estava pensando em não casar vai começar a querer casar depois dessa mensagem. Mas pelo amor de Deus, casa com o espiritual e seja espiritual também. Agora, meus irmãos... Então, como que vem esta paz na nossa vida? Somente por um caminho, pelo caminho da santificação. E foi essa revelação forte que Deus trouxe para a minha vida hoje. E aí eu pude entender uma coisa que eu já tinha pregado algumas vezes, mas eu nunca tinha entendido o porquê. Tinha pregado o versículo, mas não nessa profundidade. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12 e verso 14. E depois vamos ler outro versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos ver então, primeiro Hebreus capítulo 12 e verso 14. Todo mundo, vamos ler aí, 1, 2, 3. Segui... Vocês viram que aqui santificação está ligado com paz? E sinceramente eu nunca tinha entendido por que isso. Hoje eu entendi. Quando Deus te santifica, quando Deus te liberta dessa maldita carne, quando você começa a vencer a fome pelo prazer, isso se dá por meio da santificação, o que é que vem? Paz. Está aí. Seguir a paz com todos. E a santificação. São duas companheiras que andam sempre juntas. Santificação e paz. Quanto mais santidade, mais paz. Quanto menos santidade, menos paz. Agora, olha só que interessante, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A mesma verdade, vemos lá. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Todos juntos, o mesmo Deus da... A Bíblia chama Deus de diversas maneiras. O Deus da cura, Jeová Rafá, o Deus que é justiça, Jeová Tsidukene.
E assim por diante, né? Jeová Jiré, o Senhor que provê. E aqui a Bíblia chama Deus de o Deus da paz. Quando então a Bíblia apresenta Deus como o Deus da paz, o que é que esse Deus da paz faz? Quando a Bíblia chama o Senhor de Jeová Rafa, o Senhor que cura, o que que ele faz? Ele cura. Quando chama de Jeová Jiré, o Senhor que provê, porque ele... Quando fala que Jeová Tsidukene, ele, Deus justiça nossa, está dizendo que ele faz. E quando chama Deus da paz, o santifique. Aleluia. Pessoa sem paz é pessoa que está faltando santidade. Pessoa muito irritadinho, muito nervosinho, está faltando santidade. O Deus de paz vos santifique. Quando Deus vai te santificando, quanto a fome pelo prazer carnal vai sumindo, mais paz você vai tendo, paz com todos, paz com Deus, paz contigo mesmo, satisfação, aleluia, alegria com as coisas que Deus está te dando, aleluia. Quanto menos santidade você tem, menos você consegue sentir o prazer, o sabor do que Deus te dá, porque aquilo que Deus te deu, é ofuscado pelo desejo da cobiça que você tem por aquilo que não tem. Então você não consegue saborear o que Deus te deu. Eu me lembro de uma vez, eu fiquei nervoso, irmão, eu fiquei no estado de nervos, eu fico no estado de nervos, às vezes a gente se encontra com pessoas assim. Eu acho que vocês já se encontraram com gente assim. Tem gente que você vai comer num restaurante, numa festa, seja lá onde for, e o cabra está comendo aqui, assim, ó, e está olhando o que está no prato dos outros, assim, ó. Ele está comendo aqui e está olhando lá o que o outro está comendo. Vocês já notaram a pessoa assim? Já notaram? Olha como é que essas pessoas comem. Eles não comem, eles engolem. Esse tipo de pessoa não mastiga, porque ele está numa ânsia de comer o que o outro está comendo, que ele não consegue sentir o gosto daquilo que ele está comendo. Dá um estado de nervos na gente. Que tristeza. Que tristeza, pessoa dominada pela carne, ele não consegue ser feliz, ele não consegue se satisfazer com o que Deus está dando. Oh, glória a Jesus. Que coisa boa, irmãos, quando a gente consegue se satisfazer, quando Deus vai suprindo a necessidade. Eu sou sincero com vocês, por graça de Deus, o Senhor me deu isso. Eu me lembro, voltando ao Fusca, irmãos, eu tenho saudade do Fusquinha. Me lembro até a placa dele, AC 2958. Faz 30 anos que eu tive esse carro. E eu ficava olhando para o Fusquinha, dizia assim, glória a Jesus. Que carrinho bonitinho. Era um Fusca. Eu me lembro que algumas pessoas até zombaram de mim. Eu tenho uma prima. Essa prima zombou de mim, porque eles estavam na frente da igreja e lá na família correu, né? O Humberto comprou um carro novo. E diz ela que pessoa assim, Humberto, advogado, comprou um Monza. Naquele tempo o Monza era o Monza, né? Aí eu chego de Fusca. Ela assim, isso não é carro. Como não é carro? Mas veja, a pessoa que está na carne, Deus dá um Fusca, ele não consegue sentir felicidade, alegria com Fusca. Por quê? Porque ele está pensando no que ele não tem. Aleluia. Glória a Deus. Dá glória a Deus pelo barrigudinho que Deus te deu, meu irmão. Dá graças a Deus, irmão. Dá graças a Deus para tua esposa, irmão. Tá cheio de celulitezinha, mas dá glória a Deus. Né? Glória a Deus. Agora veja, irmãos, a coisa triste é a pessoa dominada pela carne. Ele nunca vai estar satisfeito. Nunca vai saber valorizar o que Deus deu. Aleluia. Então, qual é a ponte que o Espírito Santo nos traz para a santificação? Qual é a ponte que o Espírito de Deus nos leva para a santificação? Qual é a ponte assim que você passa? E quando você cruza essa ponte, você sai do mundo da carne para entrar no mundo do Espírito. É a renúncia. Por isso Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tem que negar essa maldita carne. Tem que negar esse teu estilo de vida. Nega o teu estilo de vida, de busca do prazer e pelo prazer. Você tem que renunciar, abrir mão disso. Aleluia. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
Oh, aleluia! Siga-me! Glória a Deus! Agora, meus irmãos, quando a gente consegue entrar neste mundo de santidade, neste mundo do Espírito, quando Cristo então começa a viver em nós, você começa a ter um tipo de prazer. Olha só que coisa linda isso. Você começa a sentir um tipo de prazer que nunca vai causar guerra. Sabe qual é o prazer que nunca causa guerra? É o prazer de servir. Glória a Deus. Oh, aleluia. Prazer de servir. O prazer de servir. Uma mulher carnal, ela acha um absurdo servir. Ah, eu sou feminista. Absurdo esse negócio, está servindo o marido. Um homem carnal acha um absurdo servir. Eu sou machão, sou gaúcho. Agora, quando estamos no Espírito, Jesus disse, o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir. Você sente alegria em servir. Alegria em servir a esposa, alegria em servir o marido. Alegria em servir a igreja. Alegria em servir o povo de Deus. Alegria em servir os crentes. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. E se você sente esse tipo de prazer, esse prazer não vai trazer guerra. Esse prazer traz paz. E quanto mais prazer você sente, mais paz você leva. É o prazer de ser pastor. Por isso a palavra de Deus fala que um pastor não pode servir por ganância, por avareza. Se eu amo o dinheiro, eu não tenho que ser pastor, eu tenho que ser outra coisa. Se eu amo dinheiro, você é banqueiro do bicho, traficante de droga, jogador de futebol. Mas se eu amo alma, então aí eu tenho que ser pastor. Se o meu alegria é servir, aleluia. Se eu sou cristão, eu vou ter um prazer de servir, porque Jesus está na minha vida. E Ele veio para servir. Eu vou sentir um prazer no meu espírito. Aleluia. Há uma alegria em servir. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se você é cristão, você é um seguidor de Jesus. Você não pode ser crente para querer ganhar dinheiro, não. Se Jesus te der dinheiro, glória a Deus por isso. É mais dinheiro que você vai ter para servir os teus irmãos, para servir o pobre, para servir a viúva, para servir aquela que necessita. Mas esse prazer de servir é coisa do Espírito Santo. Esta alegria é coisa do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Que prazer glorioso, que prazer. Que prazer você dar um abraço numa pessoa e sentir que aquele abraço consolou alguém. Você visitar alguém, você dar um sorriso para alguém e ver que aquele sorriso alegrou aquela pessoa. Isso é servir. Aleluia. Vamos ler Romanos capítulo 14, verso 19. Oh, aleluia. Arabagandara sharamagandara shoribericandara shai. Oh, aleluia. Vamos ler todos juntos? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E para encerrar, vou ler lá 1 Pedro 4:9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está aqui para nos dar esse prazer, um prazer glorioso, prazer maravilhoso, prazer de servir a Deus, prazer de ajudar alguém, prazer de pregar a palavra. Aleluia. Ele quer nos encher com o seu Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Se você quer sentir este prazer que não traz guerra, este prazer que é tão simples de você alcançar a felicidade com Ele. Quem sabe o teu lar está quase destruído pela falta de paz. Teu casamento está em pandarecos, tua família está quase sendo destruída pela falta de paz.
Quantos casais aí se matando, marido atirando mulher pela sacada de edifício, mulher dando tiro em esposo, mulheres se separando, homens sendo violentos. Quanta coisa terrível, pela falta da paz, porque as pessoas querem o prazer. Pessoas são egoístas, egocêntricas. Oh, aleluia, mas esta noite Jesus está aqui. Ele é o príncipe da paz. Ele quer te trazer paz. Ele quer encher a tua família de paz. Ele quer encher o teu casamento de paz, o teu coração de paz. Quer tirar a ansiedade do teu coração. Ele quer te dar santificação. Jesus